São 3 da manhã e você está ali, deitado na cama, com o coração disparado, a mente acelerada passando um filme de todas as preocupações do dia, do mês, do ano inteiro. Você vira para um lado, vira para o outro, olha o celular, conta carneirinhos, mas nada funciona. A ansiedade noturna chegou como uma tempestade e transformou sua cama, que deveria ser seu refúgio, em um campo de batalha mental. Você sabe exatamente do que estou falando, não é mesmo? Aquela sensação de aperto no peito, a respiração que parece não chegar direito nos pulmões, os pensamentos que não param de girar como um disco arranhado. E o pior de tudo é que quanto mais você quer dormir, mais acordado você fica. É como se sua mente tivesse um botão de liga e desliga, mas alguém escondeu o controle remoto. Se você se identificou com essa situação, saiba que não está sozinho e que existe sim uma luz no fim do túnel. Hoje vou compartilhar com você 5 estratégias naturais e cientificamente comprovadas que vão transformar suas noites de terror em momentos de paz e descanso reparador. Se você chegou até aqui, é porque está cansado de passar noites em claro, cansado de se sentir exausto no dia seguinte, cansado de viver refém da ansiedade. E eu quero que você saiba que existe esperança real, existe alívio verdadeiro. Este canal foi criado especialmente para pessoas como você, que buscam soluções naturais, acessíveis e eficazes para reconquistar sua qualidade de vida. Aqui, você vai encontrar dicas práticas que realmente funcionam, baseadas na natureza e na ciência, sempre de uma forma simples e aplicável no seu dia a dia. Se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana eu trago novos conteúdos que vão te ajudar nessa jornada de cura e bem-estar. Vamos caminhar juntos rumo a noites tranquilas e dias mais leves. Antes de continuarmos, me conta nos comentários de onde você está assistindo e qual tem sido sua maior dificuldade com o sono. Eu leio todos os comentários e adoro saber como posso ajudar cada um de vocês. E se este vídeo está fazendo sentido para você, já deixa aquele like para me ajudar a alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. Você já parou para pensar por que a sua ansiedade sempre resolve dar as caras justamente na hora de dormir? Não é coincidência nem azar, existe uma explicação científica muito clara para isso. Durante o dia, nossa mente está ocupada com 1000 atividades, conversas, responsabilidades, e isso funciona como uma espécie de distração natural para os nossos pensamentos ansiosos. Mas quando chegamos em casa, tomamos banho e nos preparamos para dormir, criamos um ambiente silencioso e tranquilo. E é exatamente nesse momento que nossa mente, finalmente livre das distrações externas, resolve processar tudo que ficou acumulado durante o dia. É como se ela dissesse assim: olha, agora que você não tem mais nada para fazer, vamos revisar todas as preocupações, todos os problemas não resolvidos, todas as situações que podem dar errado. O cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, naturalmente deveria diminuir à noite para dar espaço à melatonina, o hormônio do sono. Mas quando estamos ansiosos, esse processo fica completamente bagunçado. O cortisol continua alto, a adrenalina circula pelo nosso corpo e nosso sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, permanece ativado quando deveria estar descansando. É por isso que você sente o coração acelerado, a respiração ofegante, às vezes até sudorese, mesmo estando deitado na cama sem fazer nenhum esforço físico. Seu corpo está reagindo como se você estivesse correndo de um predador, mas na verdade, você só quer dormir. A boa notícia é que entender esse mecanismo já é o primeiro passo para quebrar esse ciclo vicioso. Quando você compreende que sua mente está apenas tentando te proteger, processando informações e se preparando para possíveis ameaças futuras, você pode começar a trabalhar de forma mais compassiva consigo mesmo. Não é frescura, não é falta de força de vontade, é simplesmente seu cérebro funcionando em um modo de sobrevivência que não é mais necessário no mundo moderno. Pesquisas mostram que pessoas que sofrem de ansiedade noturna têm uma atividade cerebral mais intensa nas regiões responsáveis pelo processamento emocional e pela vigilância, especialmente na amígdala, que é nosso centro de alarme cerebral. É como se seu cérebro fosse um segurança super zeloso que não consegue relaxar e continua checando portas e janelas, mesmo quando tudo está tranquilo e seguro.
Mas aqui está a parte mais interessante e esperançosa de toda essa história. Você pode treinar seu cérebro para se comportar de forma diferente. O cérebro tem essa capacidade incrível chamada neuroplasticidade, que significa que ele pode formar novas conexões e padrões ao longo da vida. Então, mesmo que você tenha passado anos sofrendo com ansiedade noturna, é possível criar novos caminhos neurais que favoreçam o relaxamento e o sono reparador. Estudos da Universidade de Harvard mostram que técnicas de relaxamento podem reduzir a atividade da amígdala em até 40% em apenas 8 semanas de prática. Isso significa que você pode literalmente reprogramar seu cérebro para ter noites mais tranquilas. A questão não é se você consegue melhorar, mas sim quando você vai começar a implementar as estratégias certas. Você pode estar se perguntando, mas por que minha ansiedade é sempre pior à noite? Por que durante o dia eu consigo me virar, mas na hora de dormir tudo desmorona? Essa é uma das perguntas que mais recebo aqui no canal, e a resposta tem a ver com vários fatores que se somam para criar a tempestade perfeita da ansiedade noturna. Primeiro, existe a questão da energia mental. Durante o dia, nossa mente está constantemente estimulada, e isso mascarava os sinais de ansiedade. É como quando você está com dor, mas toma um analgésico. A dor não desapareceu, você só não está sentindo. À noite, quando os estímulos externos diminuem, todos esses sinais que foram abafados durante o dia vêm à tona de uma vez só. Segundo, nosso ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico interno, influencia diretamente na produção de hormônios. Quando esse ritmo está desregulado por causa de estresse crônico, má alimentação ou excesso de telas antes de dormir, o corpo não consegue fazer a transição natural do estado alerta para o estado de relaxamento. Terceiro ponto muito importante é que nossa sociedade moderna criou um padrão de vida que vai completamente contra a nossa natureza biológica. Nossos ancestrais tinham rotinas bem definidas, acordavam com o sol, tinham atividade física natural durante o dia, comiam alimentos frescos e simples e, quando anoitecia, naturalmente se preparavam para o descanso. Hoje em dia, ficamos expostos à luz azul das telas até altas horas, comemos alimentos processados que bagunçam nossa química cerebral, vivemos em ambientes barulhentos e poluídos e ainda por cima carregamos o peso emocional de um mundo acelerado e competitivo. É como se estivéssemos tentando usar um software moderno em um hardware antigo. Nosso corpo ainda funciona como há milhares de anos, mas nosso estilo de vida mudou drasticamente em poucas décadas. Por isso, não é nenhuma surpresa que tantas pessoas sofram com ansiedade noturna. Na verdade, o que é surpreendente é que nem todo mundo sofre com isso. E aqui entra uma reflexão muito importante que eu quero compartilhar com você. Talvez sua ansiedade noturna seja um sinal de que seu corpo está pedindo socorro, pedindo para você fazer algumas mudanças na sua rotina e no seu estilo de vida. Em vez de ver a ansiedade como uma inimiga, que tal se começarmos a vê-la como uma mensageira que está tentando te alertar sobre algo que precisa de atenção? Claro que isso não torna a experiência menos confortável, mas muda completamente nossa relação com o problema. Em vez de lutar contra a ansiedade, você pode começar a trabalhar com ela, entendendo suas mensagens e fazendo os ajustes necessários para que ela não precise mais gritar tão alto durante a madrugada. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui e falar diretamente com você que está assistindo. Eu sei como é difícil passar por isso. Sei como é frustrante querer dormir e não conseguir. Sei como é exaustivo acordar no outro dia se sentindo como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Se você está vivendo isso, eu quero que deixe nos comentários a frase "Eu mereço noites tranquilas e dias revigorados". Essa frase vai ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação a se sentirem menos sozinhas e vai servir como um lembrete para você mesmo de que você merece sim viver melhor. E eu leio todos os comentários, então se você quiser dividir sua experiência ou fazer alguma pergunta específica, fique à vontade. Estamos todos juntos nessa jornada de cura e bem-estar. Agora vamos ao que realmente interessa, as estratégias práticas que vão transformar suas noites. A primeira estratégia que eu quero ensinar para você é algo tão simples, mas tão poderoso, que muitas pessoas subestimam sua eficácia.
Estou falando da respiração consciente, específica para a ansiedade noturna. Você pode estar pensando, mas eu já sei respirar, faço isso o tempo todo sem nem pensar. E você está certo, mas existe uma diferença gigantesca entre respirar no automático e usar a respiração como uma ferramenta terapêutica. Quando estamos ansiosos, nossa respiração fica superficial e rápida, concentrada na parte superior dos pulmões. Isso manda um sinal direto para o cérebro de que estamos em perigo, ativando ainda mais o sistema de alerta. É um ciclo que se retroalimenta. Ansiedade gera respiração ruim gera mais ansiedade. A técnica que vou ensinar chama-se respiração diafragmática combinada com expiração prolongada. E ela funciona porque ativa diretamente o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo relaxamento e pela recuperação. Quando você respira dessa forma específica, está literalmente dizendo para o seu cérebro: tá tudo bem, posso relaxar, não há perigo aqui. A ciência por trás disso é fascinante. Quando você expira de forma prolongada, estimula o nervo vago, que é o principal nervo do sistema parasimpático. Esse nervo conecta o cérebro ao coração, aos pulmões, ao sistema digestivo, e quando ele é ativado, produz uma cascata de efeitos calmantes por todo o corpo. O coração diminui seu ritmo, a pressão arterial baixa, os músculos relaxam e a mente se acalma. Pesquisas da Clínica Mayo mostram que apenas 5 minutos de respiração diafragmática podem reduzir os níveis de cortisol em até 25%. Imagina o que alguns minutos todas as noites podem fazer pela qualidade do seu sono. A técnica é muito simples, mas precisa ser feita com atenção e consistência. Primeiro, você vai se posicionar confortavelmente na cama. Pode ser deitado de costas ou de lado, como preferir. Coloque uma das mãos no peito e outra na barriga. A mão que está na barriga deve ser a que mais se move. Isso indica que você está respirando com o diafragma e não apenas com a parte superior dos pulmões. Agora, inspire lentamente pelo nariz, contando até 4. Sinta sua barriga se expandindo como um balão que está sendo inflado. Segure o ar por 2 segundos. Não precisa forçar, é apenas uma pequena pausa natural. E agora vem a parte mais importante. Expire pela boca, contando até 8. Bem devagar, como se você estivesse tentando fazer uma vela tremer, mas não apagar. O segredo está mesmo nessa expiração prolongada. Ela precisa ser sempre mais longa que a inspiração, numa proporção de pelo menos 1:2. Ou seja, se você inspirar por 4 segundos, precisa expirar por no mínimo 8. Enquanto faz isso, visualiza toda a tensão, toda a preocupação, toda a ansiedade saindo do seu corpo junto com o ar. Algumas pessoas gostam de imaginar que estão expirando uma fumaça escura e pesada e inspirando uma luz dourada e calmante. Use a visualização que fizer mais sentido para você. O importante é criar essa associação mental entre expirar e liberar, inspirar e receber calma. Faça isso por pelo menos 10 ciclos completos, ou até sentir que seu corpo começou a relaxar. Com a prática, você vai perceber que consegue alongar ainda mais a expiração, chegando até 10 ou 12 segundos, e o efeito relaxante fica ainda mais profundo. Uma dica muito importante é não desanimar se no começo sua mente fica agitada ou se você se distrair no meio do exercício. Isso é absolutamente normal e faz parte do processo. Ansiedade é um padrão mental muito forte, que foi reforçado por meses ou anos, então é natural que leve um tempo para criar um novo padrão de relaxamento. Seja gentil consigo mesmo e sempre que perceber que se distraiu, simplesmente volte o foco para a respiração, sem julgamento ou frustração. Lembre-se de que você está treinando sua mente, assim como treinaria um músculo na academia. Quanto mais você pratica, mais forte fica a sua capacidade de relaxar conscientemente. O segundo passo fundamental para vencer a ansiedade noturna envolve preparar seu ambiente e sua mente através daquilo que eu chamo de ritual de descompressão. Muitas pessoas acham que podem ir direto da correria do dia para a cama e simplesmente adormecer.
mas nosso cérebro não funciona como um interruptor que você pode ligar e desligar na hora que quer. Ele precisa de tempo e de sinais claros para fazer a transição do estado de alerta para o estado de relaxamento. É como um avião que está voando a uma altitude altíssima. Ele não pode simplesmente mergulhar direto para o solo. Precisa fazer um pouso gradual e seguro. Seu sistema nervoso funciona da mesma forma. O ritual de descompressão é uma sequência de atividades específicas que você faz todas as noites, mais ou menos no mesmo horário, para ensinar seu cérebro que chegou a hora de relaxar. Esse ritual funciona como um gatilho psicológico que ativa automaticamente os mecanismos internos de calma e sono. A neurociência mostra que quando repetimos uma sequência de comportamentos sempre no mesmo contexto, criamos o que chamamos de âncoras neurais. Essas âncoras são como atalhos no cérebro. Quando você começa o ritual, seu sistema nervoso já sabe o que vem a seguir e antecipa o estado de relaxamento. É por isso que algumas pessoas conseguem adormecer só de deitar na cama, enquanto outras ficam horas rolando de um lado para o outro. As primeiras, conscientemente ou não, criaram rituais eficazes de descompressão. Seu ritual precisa começar pelo menos 1 hora antes do horário que você pretende dormir. E atenção, isso não é negociável. Se você quer dormir às 10 da noite, seu ritual precisa começar às 9. Esse tempo é necessário para que todos os processos bioquímicos de relaxamento aconteçam no seu corpo. A primeira coisa que você vai fazer é criar um ambiente que sinaliza descanso para todos os seus sentidos. Isso significa diminuir drasticamente a intensidade das luzes da casa. A luz forte inibe a produção de melatonina, então você pode usar apenas abajures ou luzes mais amareladas, que são mais acolhedoras e não interferem no seu ritmo circadiano. Nada de luz branca ou azulada depois das 8 da noite. Em relação às telas, eu sei que pode ser difícil, mas elas precisam ser desligadas ou pelo menos configuradas no modo noturno. A luz azul das telas não apenas inibe a melatonina, mas também estimula a produção de cortisol, que é exatamente o contrário do que você quer antes de dormir. Se for absolutamente necessário usar o celular ou o computador, use óculos com filtro de luz azul ou aplicativos que diminuem essa emissão. Mas o ideal mesmo é substituir o tempo de tela por atividades que promovem relaxamento. Que tal um banho morno com algumas gotas de óleo essencial de lavanda? A temperatura morna relaxa os músculos e dilata os vasos sanguíneos, criando uma sensação natural de sonolência. A lavanda, por sua vez, tem propriedades cientificamente comprovadas para reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Depois do banho, você pode fazer alguns alongamentos bem suaves. Nada muito intenso, apenas movimentos que liberam a tensão acumulada nos ombros, pescoço e costas. Esses são os locais onde mais armazenamos estresse físico durante o dia. Gire os ombros lentamente, alongue o pescoço para os lados. Faça uma leve torção na coluna. Enquanto faz os movimentos, respire profundamente e visualize a tensão sendo liberada de cada músculo. Outra atividade muito eficaz é escrever em um diário de gratidão e preocupações. Pegue um caderno e divida uma página em 2 colunas. Na primeira, escreva 3 coisas pelas quais você se sente grato naquele dia. Podem ser coisas simples, como uma refeição gostosa, uma conversa agradável ou até mesmo o fato de ter um teto sobre a cabeça. Na segunda coluna, escreva suas preocupações e, ao lado de cada uma possível ação que você pode tomar no dia seguinte. Isso tira as preocupações da sua cabeça e as coloca no papel, onde elas perdem o poder de ficar girando na sua mente durante a madrugada. A terceira estratégia que vai revolucionar suas noites tem a ver com algo que talvez você nunca tenha considerado: a temperatura do seu corpo e do seu ambiente.
A regulação térmica é um dos fatores mais importantes para um sono de qualidade, mas infelizmente é também um dos mais ignorados. Nosso corpo tem um ritmo circadiano de temperatura que funciona como um relógio biológico interno. Durante o dia, nossa temperatura corporal fica mais elevada, sinalizando ao cérebro que é hora de ficar alerta e ativo. À noite, essa temperatura precisa diminuir para que o corpo entenda que chegou a hora de relaxar e se preparar para o sono reparador. Pessoas com ansiedade frequentemente têm esse ritmo térmico desregulado, seja por estresse crônico, má alimentação ou hábitos que interferem nos processos naturais do corpo. Quando você está ansioso, seu sistema nervoso simpático mantém o corpo em estado de alerta, o que inclui manter a temperatura corporal mais elevada do que deveria estar na hora de dormir. É como se seu corpo estivesse dizendo: tenho que ficar pronto para agir, não posso relaxar agora. Além disso, a ansiedade pode causar ondas de calor, sudorese e uma sensação geral de desconforto térmico que torna muito difícil encontrar uma posição confortável na cama. Você já deve ter passado por isso, deitar na cama e sentir que não consegue regular a temperatura. Ora tá com calor, ora tá com frio. E nada parece estar no ponto certo. A boa notícia é que você pode usar a temperatura a seu favor para induzir o relaxamento e o sono. Primeiro, vamos falar sobre a temperatura do ambiente. Seu quarto precisa estar entre 18 e 21 graus Celsius para otimizar o sono. Eu sei que pode parecer meio frio, principalmente se você está acostumado a dormir em ambientes mais quentes, mas confie no processo. Um quarto fresco sinaliza ao seu corpo que é hora de diminuir o metabolismo e entrar em modo de descanso. Se você não tem ar-condicionado, pode usar um ventilador, abrir janelas para criar circulação de ar ou até mesmo colocar uma bolsa de água gelada nos pés algumas horas antes de dormir. Falando em pés, essa é uma dica de ouro que pouquíssimas pessoas conhecem. Os pés são um dos principais reguladores de temperatura do corpo, cheios de vasos sanguíneos que se dilatam ou contraem conforme necessário. Quando você aquece os pés, esses vasos se dilatam, permitindo que mais sangue circule e levando calor para as extremidades. Paradoxalmente, isso faz com que a temperatura central do corpo diminua, sinalizando ao cérebro que é hora de dormir. É por isso que usar meias ou colocar uma bolsa de água morna nos pés pode ser tão eficaz para combater a ansiedade noturna. Você está literalmente ativando um mecanismo biológico natural de relaxamento. Outra técnica muito poderosa é o banho morno seguido de resfriamento gradual. Cerca de 2 horas antes de dormir, tome um banho com água morna a quente por 15 a 20 minutos. Isso vai elevar sua temperatura corporal temporariamente. Quando você sair do banho, seu corpo vai naturalmente começar a se resfriar, e essa queda de temperatura vai induzir sonolência. Para potencializar esse efeito, você pode tomar o banho e depois se vestir com roupas leves em um ambiente fresco. É como se você estivesse hackeando seu próprio sistema de regulação térmica para promover o sono natural. Uma questão muito importante que preciso abordar é sobre as roupas de dormir e roupas de cama. Tecidos sintéticos podem reter calor e umidade, criando desconforto durante a noite e prejudicando a qualidade do sono. Prefira sempre tecidos naturais, como algodão, linho ou bambu, que permitem que a pele respire e regulam melhor a temperatura. Suas roupas de dormir devem ser soltas e confortáveis, nada muito apertado que possa restringir a circulação ou criar pontos de pressão. E aqui vai uma dica extra se você costuma acordar durante a madrugada com calor ou suor. Experimente dormir sem meias ou até mesmo com roupas mais leves do que está acostumado. Às vezes, pequenos ajustes na temperatura fazem uma diferença enorme na qualidade do sono. Para pessoas que sofrem com ansiedade noturna severa, eu recomendo muito uma técnica chamada resfriamento progressivo. Funciona assim: 1 hora antes de dormir, você toma um banho morno, como expliquei. Depois, coloca roupas leves e fica em um ambiente com temperatura normal. 30 minutos antes de deitar, você vai para um ambiente um pouco mais fresco. E quando for deitar, deixa o quarto na temperatura mais baixa que conseguir tolerar confortavelmente. Essa progressão de temperatura cria um deslizamento natural para o sono,
aproveitando os ritmos biológicos do seu corpo. Agora vamos para a quarta estratégia, que envolve algo que você faz todos os dias, mas provavelmente não da maneira mais adequada para combater a ansiedade noturna. Estou falando da sua alimentação, especificamente do que você come nas horas que antecedem o sono. A relação entre a alimentação e a ansiedade é muito mais profunda e direta do que a maioria das pessoas imagina. O que você come, quando come e como come, impacta diretamente na química do seu cérebro, nos seus níveis hormonais e na sua capacidade de relaxar e ter um sono reparador. Infelizmente, nossa alimentação moderna está cheia de substâncias que aumentam a ansiedade e prejudicam o sono, criando um ciclo vicioso que mantém muitas pessoas presas em noites de insônia. Vamos começar falando do que você deve evitar nas 4 horas antes de dormir. Primeiro, a cafeína, que pode parecer óbvio, mas vai muito além do café da tarde. Cafeína está presente no chocolate, no chá preto, no chá verde, em alguns refrigerantes e até mesmo em alguns medicamentos. A cafeína tem uma meia-vida de 6 a 8 horas. Isso significa que se você tomar um café às 2 da tarde, às 10 da noite ainda vai ter 25% dessa cafeína circulando no seu sistema nervoso. Para pessoas sensíveis ou que sofrem com ansiedade, até essa pequena quantidade pode ser suficiente para atrapalhar o sono. Açúcar é outro grande vilão da ansiedade noturna. Quando você consome açúcar, especialmente açúcares refilados e simples, seu corpo libera uma grande quantidade de insulina para processar a glicose. Isso causa picos e quedas rápidas nos níveis de açúcar no sangue, o que pode gerar sintomas muito similares aos da ansiedade: palpitações, suor, sensação de nervosismo e agitação mental. Além disso, o açúcar interfere na produção de serotonina, que é um neurotransmissor essencial para o relaxamento e para a síntese de melatonina. É como se você estivesse sabotando bioquimicamente sua própria capacidade de relaxar. Álcool é uma armadilha muito comum. Muitas pessoas acreditam que uma taça de vinho ou uma cerveja antes de dormir ajuda a relaxar, e de fato pode dar uma sensação inicial de sonolência. Mas o álcool interfere dramaticamente na arquitetura do sono, reduzindo o tempo de sono REM, que é a fase mais reparadora do descanso. Além disso, conforme o álcool é metabolizado durante a madrugada, pode causar despertar precoce e rebote de ansiedade. Você pode adormecer mais facilmente, mas vai acordar no meio da noite se sentindo agitado e com dificuldade para voltar a dormir. Alimentos muito gordurosos ou pesados também devem ser evitados porque exigem muito trabalho do sistema digestivo. Quando seu corpo está ocupado digerindo uma refeição pesada, não consegue se dedicar completamente ao processo de relaxamento e recuperação que deveria acontecer durante o sono. É como tentar dormir enquanto está correndo uma maratona internamente. Prefira fazer sua última refeição pelo menos 3 horas antes de dormir, e se sentir fome mais tarde, opte por um lanche leve e de fácil digestão. Agora vamos ao que realmente funciona para promover relaxamento e sono de qualidade. Primeiro, alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina e da melatonina. Você encontra triptofano em alimentos como peru, frango, peixes, ovos, sementes de abóbora, nozes e banana. Uma banana com uma colher de pasta de amendoim natural 1 hora antes de dormir pode ser um lanche perfeito para promover o sono, porque combina triptofano com carboidratos complexos, que ajudam esse aminoácido a chegar mais facilmente ao cérebro. Magnésio é outro nutriente fundamental para o relaxamento. Ele atua como um relaxante muscular natural e ajuda a regular o sistema nervoso. Alimentos ricos em magnésio incluem folhas verdes escuras, abacate, nozes, sementes e cacau puro. Chá de camomila é uma opção clássica e muito eficaz, porque contém apigenina, um composto que se liga aos receptores de benzodiazepínicos no cérebro, induzindo relaxamento e sonolência de forma natural. Outros chás calmantes incluem valeriana, passiflora e melissa. Uma estratégia muito interessante é o que eu chamo de lanche do sono, uma pequena refeição estratégica que você pode tomar 1 hora antes de deitar. Pode ser uma torrada integral com abacate e uma pitada de sal do Himalaia, que fornece carboidratos complexos, gorduras boas e minerais relaxantes. Ou então, um iogurte natural com algumas nozes e um fio de mel cru.
combinando probióticos para a saúde intestinal, triptofano e açúcares naturais que não causam picos glicêmicos. O segredo é escolher alimentos que nutrem seu cérebro e seu sistema nervoso, em vez de sobrecarregar ou estimular demais seu organismo. A quinta e última estratégia é talvez a mais poderosa de todas, mas também a que mais pessoas resistem em implementar. Estou falando da criação de uma rotina de pensamentos estruturada que substitui o caos mental da ansiedade por um processo organizado e tranquilizador. A mente ansiosa tem uma característica muito específica. Ela não consegue ficar vazia ou em silêncio, então sempre vai encontrar algo para se preocupar, algo para analisar, algo para resolver. É como um motor que não tem botão de desligar, está sempre funcionando. Então, em vez de lutar contra essa característica da mente ansiosa, vamos trabalhar com ela, dando a ela algo construtivo e calmante para fazer durante os momentos que antecedem o sono. A técnica que vou ensinar chama-se revisão positiva do dia, combinada com visualização de segurança. Funciona assim: quando você se deitar na cama, em vez de deixar sua mente vagar livremente por preocupações e cenários futuros, você vai conscientemente direcionar seus pensamentos para uma sequência específica e reconfortante. Primeiro, você vai fazer uma revisão mental do dia que passou, mas com foco apenas nos momentos positivos, nas pequenas vitórias, nas coisas que deram certo. Pode ser algo simples como uma conversa agradável, uma refeição gostosa, um momento de sol no rosto, ou até mesmo o fato de ter conseguido cumprir uma tarefa que estava pendente. O cérebro ansioso tem uma tendência natural para se fixar nos problemas e nas coisas que deram errado, então essa revisão positiva é uma forma de reequilibrar a balança e treinar sua mente para notar e valorizar o que está funcionando na sua vida. Não se trata de negar os problemas ou fingir que eles não existem, mas sim de não permitir que eles monopolizem completamente sua atenção mental, especialmente na hora de dormir. Pesquisas em neurociência mostram que quando focamos conscientemente em memórias positivas antes de dormir, ativamos áreas do cérebro associadas ao bem-estar e diminuímos a atividade nas regiões relacionadas ao estresse e à preocupação. Depois da revisão positiva do dia, você vai partir para a visualização de segurança. Esse é um exercício mental onde você cria uma imagem detalhada de um lugar onde se sente completamente seguro, protegido e em paz. Pode ser um lugar real da sua infância, como o quarto da sua avó ou uma praia que você visitou, ou pode ser um lugar totalmente imaginário, como uma cabana na floresta ou um jardim secreto. O importante é que seja um lugar que desperte em você uma sensação profunda de calma e segurança. Você vai usar todos os seus sentidos para tornar essa visualização o mais vívida possível. Como é o clima nesse lugar? Que sons você escuta? Que cheiros estão no ar? Que texturas você pode tocar? Quanto mais detalhes você conseguir incluir, mais real e envolvente fica a experiência para o seu cérebro. A ciência por trás dessa técnica é fascinante. Quando você visualiza um lugar seguro com riqueza de detalhes, seu cérebro ativa as mesmas áreas neurais que seriam ativadas se você estivesse realmente nesse lugar. É como se você estivesse criando uma realidade virtual interna que induz os mesmos estados de calma e segurança que você sentiria fisicamente. Isso acontece porque o cérebro não distingue muito bem entre uma experiência vívida imaginada e uma experiência real, especialmente quando você está em um estado relaxado entre a vigília e o sono. Pesquisas em neurociência mostram que a visualização ativa o córtex pré-frontal, responsável pela regulação emocional, e diminui a atividade da amígdala, que é nosso centro de alarme cerebral. Mas aqui está o segredo para fazer essa técnica funcionar realmente. Você precisa praticar durante o dia quando não está ansioso. É como aprender a andar de bicicleta. Você não vai conseguir equilibrar perfeitamente na primeira tentativa, especialmente se está nervoso. Então, reserve alguns minutos durante a tarde, quando está mais calmo, para praticar a visualização do seu lugar seguro. Quanto mais você praticar, mais facilmente conseguirá acessar essa sensação de paz e segurança na hora que mais precisar, que é durante a ansiedade noturna.
Com o tempo, apenas pensar no seu lugar seguro vai ser suficiente para ativar automaticamente uma resposta de relaxamento no seu corpo. Uma variação muito eficaz dessa técnica é o que eu chamo de construção mental do dia seguinte. Depois de fazer a revisão positiva do dia atual e a visualização do lugar seguro, você pode mentalmente organizar o dia seguinte de uma forma calma e otimista. Não estou falando de planejar obsessivamente cada detalhe ou se preocupar com tudo que pode dar errado, mas sim de criar uma intenção positiva para o dia seguinte. Visualize-se acordando descansado, tomando um café da manhã gostoso, tendo conversas agradáveis, cumprindo suas tarefas com tranquilidade. Essa programação mental positiva serve como uma âncora que impede sua mente de partir para cenários catastróficos sobre o futuro. Muitas pessoas me perguntam, mas e se mesmo fazendo tudo isso, eu ainda não conseguir parar de pensar? E se minha mente continuar acelerada? Primeiro, é importante entender que mudanças neurológicas levam tempo para se consolidar. Você não vai conseguir reverter anos de ansiedade noturna em uma semana. Então, seja paciente e consistente com a prática. Segundo, se sua mente insistir em se preocupar durante a visualização, use uma técnica que eu chamo de arquivamento mental. Quando um pensamento ansioso aparecer, não lute contra ele, simplesmente reconheça sua presença e mentalmente o coloque em uma caixa ou arquivo, dizendo algo como: "Vou lidar com isso amanhã, agora é hora de descansar." Depois, retorne imediatamente para sua visualização. Outra estratégia muito útil é a narração mental em terceira pessoa. Em vez de pensar, "eu estou preocupado", pense: "Fulano está se sentindo preocupado agora, mas Fulano está seguro na cama e pode relaxar." Essa pequena mudança na linguagem mental cria um distanciamento psicológico que diminui a intensidade emocional dos pensamentos ansiosos. É como se você fosse um observador gentil e compassivo dos seus próprios pensamentos, em vez de ser arrastado por eles. E se mesmo com todas essas estratégias você ainda tiver noites difíceis, lembre-se de que isso não significa que as técnicas não estão funcionando. O progresso raramente é linear, especialmente quando se trata de ansiedade. Podem haver avanços e retrocessos, e isso é completamente normal. O importante é não desistir e continuar sendo gentil consigo mesmo. Cada noite que você pratica essas técnicas está fortalecendo novos caminhos neurais e criando uma base mais sólida para o relaxamento e o sono reparador. Para pessoas que têm ansiedade muito severa, pode ser útil combinar essas estratégias naturais com o acompanhamento profissional. Um psicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental ou um médico podem oferecer suporte adicional quando necessário. Não há nenhuma vergonha em buscar ajuda profissional. Pelo contrário, é um sinal de autocuidado e sabedoria. Às vezes, precisamos de um suporte extra para implementar mudanças duradouras, e isso é perfeitamente normal e saudável. Chegamos ao final desta jornada, e eu espero sinceramente que essas 5 estratégias transformem suas noites de terror em momentos de paz e renovação. Lembre-se da respiração diafragmática com expiração prolongada que ativa seu sistema nervoso parasimpático e sinaliza segurança para o seu cérebro. Use o ritual de descompressão para criar uma transição suave entre o dia agitado e a noite tranquila, preparando todos os seus sentidos para o descanso. Preste atenção na regulação térmica, usando a temperatura como uma aliada para induzir o sono natural. Cuide da sua alimentação nas horas que antecedem o sono, nutrindo seu corpo com alimentos que promovem relaxamento em vez de substâncias que aumentam a ansiedade. E por último, mas não menos importante, direcione conscientemente seus pensamentos para a revisão positiva do dia e a visualização do seu lugar seguro. Essas não são apenas técnicas temporárias para aliviar sintomas, são ferramentas que vão te acompanhar por toda a vida, te dando autonomia e controle sobre sua própria tranquilidade mental. Cada noite que você pratica está fortalecendo novos caminhos neurais e criando uma base mais sólida para o relaxamento e o sono reparador. Você merece noites tranquilas. Você merece acordar revigorado.
Você merece viver livre da ansiedade que tanto tem te perturbado. Se este conteúdo foi útil para você, por favor, deixe um like para que mais pessoas possam encontrar essas informações. Compartilhe com alguém que você sabe que está passando por dificuldades similares, porque às vezes uma pessoa precisa apenas saber que não está sozinha e que existem soluções reais e acessíveis. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre saúde mental e bem-estar natural. E lembre-se, sua jornada de cura não precisa ser solitária. Estamos todos aqui, caminhando juntos rumo a uma vida mais equilibrada, mais tranquila e mais plena. Tenha noites abençoadas e um sono reparador. Até a próxima!